o gosto pelo jogo. À medida que ia jogando, ia começando a compreender as potencialidades que tinha o jogo de xadrez. Não só em termos de jogo, diversão, parte lúdica e desportiva, mas também em termos pedagógicos. Mal acabei a licenciatura, eu trouxe sempre o xadrez atrás de mim. Mesmo quando estava a estudar, quando relançamos na década de 80, ainda estava eu no antigo liceu, como se chamava à altura, lançamos o primeiro plano de desenvolvimento de xadrez do Conselho de Espinho, o que na altura foi um sucesso, não é? Tínhamos sido vice-campeões nacionais por equipas, tínhamos perdido só na final com o Belenenses e tínhamos, de facto, uma equipa muito boa, o que deu logo a priori. Nessa altura também o Durão, o Luís Silva, vieram a Espinho e deu logo um alento para um excelente arranque. Daí, e porque se criou um bocado o estigma, digamos assim, não sei se é estigma, mas o senso comum diz que os grandes do xadrez são bons a matemática. Hoje ainda ninguém decidiu, conseguiu compreender. O Rua talvez falará disso mais à frente, a relação entre o xadrez, a matemática, a música e tantas outras coisas que são todas relacionadas, porque nós também temos grandes músicos, grandes artistas, como grandes jogadores de xadrez. Portanto, não estreitaria tanto essa relação, porque na realidade, obviamente, pelas características do próprio jogo, levam-nos de facto para a matemática. Eu leciono xadrez como disciplina curricular no Colégio do Porto. Os meninos têm xadrez dos 3 anos até aos 10 anos, portanto será pré-escolar e o primeiro ciclo. E de que forma é que o xadrez é importante no pré-escolar? Parece difícil perceber-se que há questões no xadrez muito mais profundas do que o que nós pensamos do movimento das peças só. As peças, quando nós dizemos a torre na horizontal e na vertical, ora, estamos a falar em coisas que têm todo o sentido no nosso dia-a-dia. Um posto de iluminação está na vertical, a cama está na horizontal. Ora, isto são aprendizagens e são competências que são bem desenvolvidas logo a partir dos 2 anos, dos 3 anos, em que nós podemos, a partir do xadrez, fazer esta relação, entrar no currículo, ou ir ao currículo buscar os assuntos, ou pegar no xadrez e levar os assuntos para o currículo. Distinguir a esquerda da direita, podemos fazê-lo com uma torre. Então a torre desloca-se na horizontal, mas para que lado? Para o lado esquerdo, para o lado direito. Desloca-se na vertical, para cima, para baixo. O que é o cima, o que é o baixo. O que é a esquerda, o que é a direita. Só um exemplo, como trabalhamos a lateralidade a partir dos 3 anos, movimentos retilíneos, coisas simples. Não estamos aqui a falar de checkmate. Aliás, esta é uma questão que é importante, é que o checkmate é a parte menos importante no xadrez enquanto disciplina curricular. É muito mais importante o xadrez ser uma bengala, ser uma ferramenta pedagógica para consolidar conteúdos, para lançar novos conteúdos, do que propriamente confinar a movimentos, a padrões de checkmate, etc. Ora, vamos começar pelo tabuleiro de xadrez. É o primeiro grande problema. Eles olham para o tabuleiro de xadrez, aquilo é um tabuleiro. Não, tem uma figura, tem uma forma geométrica, é um quadrado. E depois dentro do quadrado tem muitos quadradinhos. Não há muitos. Muitos é nos 3 anos. Vamos contar os quadradinhos. Primeira coisa simples. Contar. Contagens elementares. E vão contar quadradinhos. Depois chegam à conclusão que os quadradinhos não são todos iguais. Uns são escuros, outros são claros. Então, aqui dentro existem padrões. Escuro, claro. Mas será sempre preto e branco? Não, pode ser verde escuro, verde claro. Pode ser cor de rosa e azul, mais meninas e para os meninos. Curiosidade, um último trabalho que lancei como desafio para o pré-escolar é construírem o tabuleiro da primavera. Então apresentaram um trabalho muito cheiro, um grupo, que o tabuleiro é um jardim, em que tem árvores e flores, árvores, flores, árvores, flores, árvores, flores. E as peças são tudo o que faz parte dos motivos da primavera. Um cavalo não tem que ser um cavalo. Aliás, já tive um problema com o pai, porque o cavalo naquela turma era o lobo mau. Porquê? Porque partiu da história do Capuchinho Vermelho, dos trajetos, qual era o sítio mais longe e mais perto, aparentemente no tabuleiro de xadrez, em que o cavalo tinha que chegar a uma cenoura. Então deixou de ser o cavalo, passou a ser o lobo mau. Para mim é indiferente, desde que ele respeita o movimento do cavalo
e que resolva o problema, quantos lances eu preciso para chegar à cenoura. Então o lobo mau faz perfeitamente o papel do cavalo. Portanto, o importante é todo este simbolismo que está à volta do xadrez. Seguidamente, chegar ao padrão. Mas será que existe só esse padrão escuro, claro, escuro, flor, base, flor? Não, chegaram à conclusão que nas diagonais são todas da mesma cor. Ou seja, uma diagonal pode ser toda escura ou uma diagonal pode ser clara. Isto é fundamental quando estamos a trabalhar no pré-escolar, a descodificação de padrões. Nós padrões temos a vida toda. Não é? Depois temos a questão da vertical, da horizontal, da diagonal e chegamos ao conceito de casa, que é a interseção de uma vertical com uma horizontal. No pré-escolar ficamos por aqui. Obviamente que eles, pelo menos nas salas dos 3 anos, 4 anos, 5 anos, têm as tabelas de dupla entrada, onde eles podem marcar as presenças, onde eles podem marcar o estado do tempo, se está bom, se tem sol, se tem chuva, etc. Ora, estamos a falar de um tabuleiro de xadrez, então, na realidade, aqueles que eles pensam ser um quadro de presença, a gente pode transformar num tabuleiro de xadrez. Claro que nós não podemos ficar sempre presos ao 8x8, que é o tabuleiro de xadrez. Temos que expandir, chegar às 10x10, aos 20x20. Aliás, já há várias propostas alternativas a jogar xadrez com 10x10. E o Big Chess também, já são 32 casas. Não percebo bem como é que ele funciona, mas é outra questão. Os padrões mantêm-se, isso é que é garantido. O movimento das peças também se mantém. Portanto, depois de interpretarmos o tabuleiro, chegamos à conclusão, já no primeiro ciclo, que estamos a falar de um gráfico. No segundo ciclo, chegamos à conclusão que afinal aquilo é um referencial cartesiano. Tem um eixo dos Y e o eixo do X. Em que o eixo do X, que nós representamos por letras, e daí eu obrigá-los sempre a pôr primeiro a letra, é A3, não é 3A. Porquê? Porque no segundo e no terceiro ciclo, aquilo vai se transformar num referencial cartesiano. E o eixo X é um algarismo. É 1,1, 3,3, e eles têm que representar sempre primeiro o eixo X. Tal e qual como nós fazemos no xadrez. A3, B4, primeiro a coluna, depois a linha. Esta é a segunda aproximação ao referencial cartesiano ou ao gráfico, como é lecionado no primeiro ano. Como é que nós podemos trabalhar isto? Simples, eles jogam xadrez, porque entretanto eles vão aprendendo o movimento das peças, não é? Todos os dias. E vão representando, sei lá, quantas vezes eu jogo E4, quantas vezes eu jogo E5, quantas vezes eu ganho com E4, quantas vezes eu ganho com D4, e vão representando o seu próprio gráfico dentro de um tabuleiro, que é gráfico, que é tudo ao mesmo tempo. Ainda no pré-escolar, nós trabalhamos a noção do número, o conceito de número, 3, 4, 5. O que é o 3? Tipicamente os meninos chegam à escola e sabem contar. Os pais dizem, eles sabem contar. Olha, conta até 10. E os meninos dizem, quase 7, 8, 9, 10. Não estou a contar, estão a cantar. Porque depois a gente pedimos. Então, mãe, ali buscar 3 cavalos. E ele traz a caixa. Ele diz 3. Tem que saber que são 3. A relação entre o 3 e a quantidade. Portanto, vamos contar. Contar peões, conta-se tudo. Às vezes eu até penso que estou na hora do conto. Vamos contar peões, vamos contar cavalos. Quantos cavalos tem um tabuleiro? 4. Quantos bispos? 4. Quantos peões? Vamos contar, e eles contam. 1 a 1, tem 16 peões. Quantos são brancos? Quantos são pretos? Esta questão é trabalhada desde o pré-escolar. A noção de número, as formas geométricas. Que formas geométricas é que uma torre pode fazer? Quadriláteros. Podem ser quadrados, podem ser retângulos. Nos 4 anos eles têm aqui o grande problema. O que é um quadrado e o que é um retângulo? Fácil. Com a torre, nós rapidamente... Imaginem que a torre tem aqui um lápis por baixo. E a torre faz uma figura geométrica. Rapidamente eles vão perceber, por comparação com o próprio tabuleiro, o que é um quadrado e o que é um retângulo. No primeiro ciclo já somos mais exigentes, não é? O quadrado tem que ter os lados todos iguais, então tem que ter 3 quadrados por 3 quadrados. 3 por 3, estamos a falar da área. Então quantos quadrados é que estão aqui dentro? Estão 9 quadrados. Então 9 pode ser metros quadrados. 9 quadrados é a área, portanto é uma questão de espaço, é a noção de espaço naquele quadrado que o menino desenhou com a torre dele. 3 por 5, não é um quadrado. Tem 15, então é um retângulo.
15 há de ser a área que está dentro daquele quadrilátero. Estamos a falar em questões de geometria. É muito giro trabalhar a geometria com as peças de xadrez. O perímetro, contar o número de quadrados que a torre fez durante uma partida. Mais tarde entramos isto é uma questão que faz confusão aos xadrezistas profissionais. Eu quando também jogava xadrez assim mais a sério, fazia-me alguma confusão nisto, que é o valor absoluto e o valor relativo das peças. Ora, no pré-escolar, o primeiro ciclo é fundamental. Primeiro, é muito difícil a questão estratégica do valor, por exemplo, de uma dama. Mesmo que eu ponha o problema ao Kasparov, ou seja quem for, estamos na posição inicial, vamos começar a jogar. Ok, ainda não jogamos. Quais são as peças que mais valor têm? É a dama? Não, não é. A dama não se consegue mover para nenhuma casa. Então, se calhar, um cavalo naquela posição vale mais do que uma dama. Um peão naquela posição vale mais do que uma dama. Isso são questões estratégicas que é óbvio que uma criança ainda não consegue lá chegar. O Juan mais tarde falará sobre isto, estas questões mais do fórum executivo, operações executivas de planificação, a dama está bem situada, então vale ela de facto os 9 pontos. Não vale a pena eu estar a entrar com essas questões quando quero abordar fundamentalmente o currículo. Pois a questão, então, eu estou a ganhar ao meu adversário porque tenho mais peças ou porque tenho mais valor em peças? Ou porque a minha posição é melhor? Ora, analisar a posição é uma questão estratégica. Eles ainda não, até aos 6, 7 anos, não têm essa capacidade. Então, o exercício simples é, vamos contar peças e vamos contar valor de peças. Pá, mas o meu adversário tem 5 peões. Sim, e tu quantos é que tens? Não tenho nenhum, mas ganhei-lhe a dama. Então, em peças, ele tem mais peças. Em valores, tu tens menos peças, mas tens mais valor. Estamos a falar exatamente do quê? Da moeda. Moeda é quando eles começam a estudar no terceiro ano. Terceiro ano, que é a terceira classe, começam a estudar a moeda. E eles têm aquele eterno problema. O que é que tu queres? 3 notas de 5 euros ou uma nota de 20? No terceiro ano, muitos ainda querem as 3 notas de 5. Alguns já só querem a nota de 20. Mas no segundo ano, todos vão querer as 3 notas de 5, porque são mais notas. Até esta manutenção da forma, seja ela do líquido, do sólido, ainda não está consolidada em idades como aos 6, 7, 8 anos. E nós, no xadrez, temos uma ferramenta fantástica para poder trabalhar com eles estas questões de relatividade dos valores. Continuando ainda, está tudo muito próximo da matemática, continuando ainda dentro da matemática, da geometria, hoje também no currículo aparecem, quer na escola pública e na escola privada, a programação, as novas tecnologias, a informática. Ora, programar é definir um conjunto de instruções que o computador vai executar. Essas instruções, previamente nós fazemos, por exemplo, um fluxograma, um organigrama de decisão lógica. É exatamente aquilo que eles fazem no xadrez, que é utilizar o raciocínio se, então, se não. Ou seja, se o meu rei está em xeque, eu tenho que resolver o problema. Então, que hipótese é que eu tenho? Fugir, capturar, interpor. Se está em xeque, então tenho que resolver o problema. Dentro do então, tenho 3 hipóteses. Posso fugir? Não. Posso capturar? Não. Posso interpor? Posso. Então a solução é... Ou seja, a partir do xadrez, nós conseguimos criar, entre aspas, eu não gosto muito desta palavra, criar, mas ajudar a pessoa, a criança, o jovem, o adulto, a estruturar a sua forma de pensar, a estruturar o seu raciocínio. Obviamente que dentro de conceitos matemáticos. É claro que aqui estamos a falar de conceitos matemáticos, mas eu não ficaria tão preso a estes conceitos matemáticos. Porque se evoluirmos um bocadinho mais, e vamos continuar a evoluir no currículo, se chegarmos ao 5º ou ao 6º ano, ou ao 7º, passamos para um nível superior de xadrez, que é a capacidade de análise. E então aí as peças deixam de ter aquele valor absoluto e passam a ter um valor relativo. E quando um jogador me diz, acabou, porque eles não percebem, mas então porque quem ganhou? Foram as brancas ou as pretas?
foram as pretas, mas ele não deu checkmate. Não, mas a posição está perdida. Esta questão não é colocada no currículo. Porquê? Está perdido? Está. Então mostra-me, demonstra-me. Tens que me provar a mim que isto está perdido. Ou que está ganho. Mostra-me lá que ganhas o jogo. É exatamente o mesmo processo que um advogado tem perante um juiz. Quando dois advogados estão a argumentar um com o outro, estão a disputar uma partida de xadrez. Eu acho que a minha posição é melhor por isto, por aquilo, por aquilo outro. O outro diz, não, as pretas estão melhor por isto, por aquilo, por aquilo outro. Então vamos jogar e ver quem é que tem razão. Os advogados estão a esgrimir argumentos um com o outro, então vamos lá ver quem é que de facto tem razão. Ora, esta capacidade de análise, de antítese, quase estamos aqui a falar, análise, tese e antítese, quase os métodos kantianos, propõe-se exatamente da mesma forma. Obviamente, de maneiras mais simples, com as crianças. Então diz-me, tu achas que tens razão? Sim, senhor. Achas que tu tens posição que vais ganhar? Ok, mostra. E ele tem que jogar com o adversário. Ele diz, eu não tinha pensado que... Então, se não pensaste, não cumpriste aquela regra. Se, o que é que vai acontecer? Se, então, caso contrário, basicamente, eles no quarto ano já são capazes de fazer aquilo que, não sei, agora, com as alterações curriculares, de 10º ano, 11º, a lógica formal. A tabela do I, a tabela do OU, I só é verdade se há verdade e B é verdade, ou então é fácil. Oh, professor, mas eu não estou a perceber. Ok, é fácil. O rei está em xeque? Sim. Se estou em xeque, então tenho que resolver. Ok. O rei pode fugir? Não. O rei pode... Tens peças para interpor? Não. Podes capturar a tempa? Não. Então tens solução para o caso? Não. Então como é que se chama este xeque? Checkmate. É uma lógica matemática aplicada à pedagogia ou à didática do xadrez. Ele não precisa de saber o que é o checkmate. Basta que não tenham solução para o cheque e ele chegou à conclusão, então é checkmate. Não posso fazer uma jogada ilegal. Isto podemos abordar agora outras questões que são complicadas no currículo, que é, eu acho que isto é um problema eterno em todos os países, aquela regra da peça tocada, peça jogada. Não há câmaras de videovigilância em cima de um tabuleiro, eles têm que aprender a resolver conflitos. Ora, aqui temos uma outra arma terrível do xadrez. Promoção da resolução de conflitos entre eles. Verdade, a verdade pura. Amigos, eu tenho toda a confiança em vocês. Eu sei que vocês nunca me mentem. Eu não estava aqui para ver. Eu não tenho aqui uma câmara de videovigilância. Preciso da vossa ajuda para resolver o problema. António, tocaste na peça? Não, professor. Manuel, ele tocou na peça? Tocou. Então digam lá, mostrem, provem um ao outro quem é que tem razão. Querem ter a certeza, posso-vos dizer com toda a certeza, 99% das situações são resolvidas. Aquele que estava a mentir, normalmente diz, pronto, está bem, ok, fica assim e continua. Eles são capazes de resolver este problema. Portanto, o xadrez também está a isto. Quem vive o dia-a-dia da escola sabe o que é a escola em termos de conflitos. Eles discutem por uma bola, eles discutem por uma sobremesa, discutem por tudo. No xadrez, também discutem e resolve-se. Porque é que dos outros lados não se resolve? Mas é assim. E isto é uma aprendizagem. A determinada altura começam a aplicar estes métodos, quer em termos cognitivos, de processo de raciocínio, quer em termos de gestão de conflitos, vão-no aplicar em todas as suas vivências. Depois passamos para uma outra fase, que é cada lance é um ato humano. É a característica, é um arquétipo do ato humano. Ninguém é obrigado a jogar aquela peça. Jogaste porque quiseste, ninguém te obrigou. Tem consequências? Tem consequências. Aquele lance tem consequências. Como tem consequências qualquer ato que tu faças no dia-a-dia. Se partires um vidro, vais ter consequências. Podem ser boas ou podem ser más. Depende do tipo de consequências. Tal e qual como os lances no xadrez. Esta é uma primeira abordagem de forma global a como é que o xadrez é incluído no currículo. O primeiro grande, não diria problema, mas a primeira grande obstáculo que tem que ser vencido no xadrez, no currículo, é estar completamente sincronizado com todos os outros professores. Que é que cada um tem planificado, obriga a grandes planificações, a grande interdisciplinaridade.
o que é que cada um tem planificado para aquela semana, para aquele mês, para eu poder trabalhar em cima daquela planificação. Ora, esta semana o professor de História vai dar a Segunda Guerra Mundial. Ok, então vamos ver o filme À Busca de um Gênio, do Fischer. Sim, senhor, eles veem imagens da Segunda Guerra Mundial, veem a história do Fischer, veem o xadrez, veem o que era o antigo KGB, a CIA, as operações secretas, aliás, o filme até tem imagens reais, muito bem. Já têm outra disponibilidade para assistir à aula. Aulas de cidadania, por exemplo. Uma coisa que está no YouTube, de acesso a toda a gente, o xadrez das cores. Um problema típico de racismo, racismo no Brasil. A senhora dona da casa, que era branca, que escravizava a negra, e chegaram ao fim e ambas tinham o mesmo problema. O filho tinha morrido. A senhora que ensinava mal a criada, entre aspas, o termo, a criada ensinava mal para lhe ganhar, propositadamente, e ela tinha que jogar sempre de pretas. Até que a criada descobriu como é que se jogava xadrez e percebeu que a senhora... Isto é um filme de 20 minutos que está no YouTube, que eu aconselho toda a gente a ver, e a lançarem aos seus alunos, a partir do xadrez, como é que nós vamos trabalhar as questões das diferenças étnicas, o respeito pelo outro. Tipicamente nas aulas de cidadania é por aqui que eu começo e depois vai-se espraiando todos os termos. A professora de Geografia, estamos a falar, sei lá, dos países, ok? Vamos estudar a história do xadrez. Como é que o xadrez, o papel da religião no xadrez? Porque é que o xadrez, como é que o xadrez chegou à Europa? A questão, porque é que existe o bispo? Porque é que o rei tem uma cruz? De repente começamos a falar de Espanha, da importância daquela zona de Zafra, de Rui Lopes, dos bispos, tal e qual como em Itália, as aberturas, o Gioco Piano e a Pianissimo, da abertura a Rui Lopes. E depois podemos também falar sempre do nosso Damiano, do primeiro livro de xadrez, que era judeu e que teve que fugir, e a pressão que a Igreja exerceu para a criação de figuras alusivas à Igreja, daí ter aparecido o rei com a cruz, e depois dizer às crianças o que se passou nos mundiais femininos, das meninas que não podiam usar o véu islâmico, da iraniana que teve que renunciar a ser iraniana para poder jogar xadrez. Portanto, tudo isto faz parte do currículo. Tudo isto são questões do mundo atual. Obviamente que não podemos reduzir a escola ao Teorema de Pitágoras e ao Camões. A escola é muito mais do que isso. Depois temos outras áreas disciplinares, como da matemática é óbvio e evidente que há milhares de problemas que a gente pode colocar e pode resolver. Da área do português, Fernando Pessoa tem poemas sobre xadrez. Vamos interpretar os poemas de Fernando Pessoa. E não só, ainda há pouco tempo vi um magnífico poema também de xadrez, recitado por um brasileiro, que partilhei, em que fala um bocado disto, desta semelhança entre a vida. O Kasparov escreveu aquele livro Como a Vida Evita ao Xadrez. De facto, um jogo de xadrez é uma vida pequenina, não é? Que tem um início e tem um fim. Em cada lance é um ato, em cada lance terá sempre uma consequência. Essa consequência tem que ser sempre pensada. Não queria, de forma alguma, na escola, reduzir e falar em moeda, e falar em euros. Mas eles chegam lá facilmente, porque eles vão ter que, no terceiro ano, trabalhar outra vez na moeda. Então, quando eles percebem que eu vou sacrificar a dama para dar checkmate, ei, professor, isso são 9 pontos, são 9 euros. Eu disse, sim, mas eu espero que, ao investir este capital dos 9 euros, consiga ganhar o jogo. Ou consiga ganhar 10 euros, que é ganhar 10 pontos ao adversário e conseguir uma melhor posição para ganhar o jogo. Portanto, este tipo de raciocínio é um raciocínio lógico, dedutível, um raciocínio matemático. Ou seja, estamos a trabalhar ao nível da metacognição da matemática. E este é o grande problema da escola, porque a escola não tem tempo de conciliar, e se tivermos pessoas de matemática a assistir, o currículo é demasiadamente extenso para conseguir conciliar os conteúdos. E aqui, então, reside uma grande parte do insucesso, do menor sucesso da matemática. É que as coisas, eles não percebem o significado. É fórmula atrás de fórmula, mas não têm tempo de explorar, de jogar, de brincar com a fórmula. Coisa que nós podemos disponibilizar com o xadrez.
brincar, o desafio, o prazer pela resolução de problemas, o prazer de que eu sou capaz de resolver os problemas. Se eu resolvo estes problemas, por exemplo, é obrigatório nas minhas aulas, no currículo, atenção, no terceiro ano, eles têm que estar de costas para o tabuleiro. Obrigatório. Por acaso não tenho aqui nenhum vídeo para vos poder mostrar. No terceiro ano, portanto, estamos a falar com crianças com 8, 9 anos, não tem peças no tabuleiro. Eles sabem que tem uma cenoura na casa C6 e tem uma torre na casa B2. Um tem a torre, o outro tem que defender a cenoura, mas só tem 5 defesas. Ele cria as defesas que quiser. As defesas podem ser bombas. Normalmente eles escolhem bombas ou dragões. Tudo bem, não há problema nenhum. Então vamos lá. Joga primeiro a torre. A torre vai jogar, por exemplo, para C2. O outro tem que responder. Ora, C2, se eu tenho a cenoura em C6, eu vou pôr uma bomba em C5. Ora, o outro, se jogar a torre para C6, está a explodir porque está a passar por cima da bomba. Então vai criar uma estratégia. Vai ter que criar uma estratégia. O C6 vai para outro sítio. Atenção que nenhum deles está a olhar para o tabuleiro. Estão os dois a jogar de costas. Dizem-me assim, mas eles não estão a jogar xadrez. Estão a jogar xadrez. Aquilo depois podemos transformar num jogo de xadrez. Complexificar cada vez mais os problemas. Problematizar o que é problema. Seguidamente, podemos passar para fases mais complicadas, onde eles têm que definir circuitos sem olhar para o tabuleiro de bispos, em que o bispo tem que ir buscar um bispo que pode ser uma andorinha, que vai ter que ir buscar de comer a um sítio para ir levar para o ninho a outro sítio, tudo sem ver o tabuleiro. E o bispo só pode andar em diagonal. Portanto, isto é o xadrez no currículo, onde promovemos, acima de tudo, a estruturação cognitiva, a forma de pensar, o não ter medo de resolver problemas. Por exemplo, uma questão que eu lanço, um desafio a quem está a ouvir. De que cor é a casa E5? Ainda ninguém respondeu. De que cor é a casa E5? Para sério, estou a perguntar, de que cor é a casa E5? Não interessa, não vale olhar para o tabuleiro. É preta. Ok. Então, como é que chegou à conclusão que é preta? Fiz batota, estava aqui com o tabuleiro à frente. Não vale. Mas vamos lá ver. Mas vamos imaginar. Vamos imaginar. A única coisa que nós sabemos é que a casa H1 é branca. Exatamente. Ora, se H1 é branca, então G1 é preta. Exatamente. Então F1 é branca. Por ser par ou ímpar. Ou seja, começa na preta. Vamos chegar aí. Então C1 é preta, E2 é branca, E4 é 3. Se é ímpar, tem que ser outra E4 cor. é branco, exatamente. Mas os ímpares eles são Estamos os ímpares. Duas entradas também. Exatamente, claro, obviamente. Estamos aqui, o xadrez é isso tudo, podemos misturar isto tudo. A questão dos ímpares só posso colocar a partir do segundo ano. Ainda bem que falou nos ímpares. É um tema que eu abordo assiduamente. Então eu posso afirmar que todas as casas pretas na coluna E são ímpares? Estou a perguntar a crianças com 2 anos, não é? Ora, na coluna E, todas as casas ímpares são escuras, são pretas, verdade. E as pares na coluna D? É ao contrário. As pares na coluna D, de que cor é que são? Eles não estão a ver o tabuleiro. Eles só sabem a cor da casa H1. Vão ter que construir todo este raciocínio até chegarem a uma estratégia que os vai levar àquela casa e à cor da casa. Este é um problema típico do segundo ano. Relacionar cores com pares e com ímpares. E depois podemos fazer coisas mais engraçadas, que é, sei lá, B2, E3 e G7 estão na mesma diagonal ou não estão na mesma diagonal. Que peça é que pode fazer isto? De repente chegam à conclusão que bispo não dá, porque B2 e G7 estão na mesma diagonal, mas a E3 não está. Então, para fazer isto, tinham que ter uma dama. Ou seja, e recorrendo a uns exemplos muitos giros que o Juan tem, que é dar-lhes algumas pistas em questões sensoriais e perguntar-lhes que peça é que pode fazer isto. Ora, o cavalo é o único que eles respondem sempre de imediato.
As outras tipicamente só dizem metade. Porque, por exemplo, uma linha reta pode ser feita por um peão, atenção, se for na vertical, pode ser feita pelo peão para a frente, pode ser feita por uma torre, pode ser feita pelo rei, pode ser feita por uma dama. Se for numa horizontal, se for em várias casas, pode ser a dama ou a torre. Se for uma casa, também pode estar lá o rei, já não pode estar o peão. Isto é o xadrez no currículo. Isto é o xadrez no currículo. Portanto, se me perguntarem, mas eles, obviamente que eles aqui estão a saber trabalhar com as peças, obrigatoriamente sabem jogar as peças, obrigatoriamente sabem o que é o rei, obrigatoriamente sabem o que é o checkmate. O checkmate eles aprendem-no, não porque eu o ensine, mas porque eles chegam à conclusão que é um cheque em que não tem solução. Através do... Então. João, desculpa lá. Temos 1 minuto e 19. 1 minuto e 19 para acabar a sessão. Ok? Só para acabar de uma forma... Desculpa lá. Só para informar que na sessão seguinte entra com o mesmo link. Ok? Isto vai cair. Está bem? Portanto... Certo. Termina. Eles aprendem a jogar xadrez desde o princípio, desde o tabuleiro até a dar checkmate. Podem não ser campeões, sabem jogar xadrez, mas eu também não sei responder o que é um bom jogador de xadrez. Não faço a mínima ideia. É uma resposta que ainda ninguém me conseguiu dar. O que é que será mesmo um bom jogador de xadrez? É por isso que o xadrez é uma ferramenta pedagógica. Exatamente. De transformar campeões, transformar pessoas. Os homens da manhã. Não, é que eu costumo dizer, o futebol é um conjunto de pontapés que se dá numa bola. Agora, uma coisa é o Cristiano Ronaldo, outra coisa sou eu. O xadrez é mover peças. Uma coisa é o Carça, outra coisa sou eu. Mas as regras são iguais para os dois. E os meninos aprendem a xadrez, aprendem uma coisa nova e aprendem outras coisas com o xadrez. Agora, se são bons jogadores de xadrez, não sei responder porque eu também não sei